aqui. Para quem não conhece, a Raquel é minha filhinha, viu, gente? Ninguém sabe, mas a Raquel é minha filhinha, né, Raquel? Do tanto que a senhora fala amanhã. A glória a Deus. Glória a Jesus. Deus abençoe, filha. Você vai abrir a câmera ou não? Já Tá abri. aqui, o... mãe é toda igual, viu, gente? Tudo é babona. Beijinho, meu amor. Deus te abençoe. A Tayane conseguiu levar minha filhinha, tá aí. Só veio assim, através das câmeras. Saudade. Deus te abençoe. Deus, Senhor te use. Amém. Beijo. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Estou aqui, né? Conseguindo me puxar para cá. Confesso que eu fujo um pouquinho, mas louvado seja o nome do Senhor, né? Por mais uma oportunidade de engrandecer o nome dele através da palavra. Eu vou fazer uma breve oração, né? Para que a gente possa começar. E tentarei ser rápida, porque eu tenho que correr para o trabalho logo depois. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade nesta manhã, Senhor. Para alguns manhã, talvez para outros tarde, Senhor. Mas o Senhor preparou este momento para que nós estejamos reunidos diante da Tua presença e para que possamos louvar e agradecer o Teu santo nome. Pai, toma em Tuas mãos esse momento de palavra, Senhor. Fala conosco, que seja tudo a Ti, Senhor, que seja a Tua voz, que seja a Tua palavra, que seja a Tua boca. E que nossos corações estejam abertos, Senhor, para entender e compreender aquilo que o Teu quer. Peço que o Senhor use este momento, Pai, para falar conosco e trazer transformação para os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho no tema. Às vezes a gente tenta fugir do tema, às vezes a gente tenta procurar outras palavras que façam link com o tema. Mas o Senhor ele me fez permanecer no livro de Provérbios e no capítulo 16 também. A gente vai voltar um pouquinho, porque o tema da nossa mensagem, né, da nossa campanha em específico, no livro de Provérbios 16, 9, mas nós vamos começar a ler a partir do primeiro. Diz assim: Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até o ímpio para o dia do mal. A abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O coração do homem considera os seus caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Vou ficar por aqui até por enquanto. Mas estudando, né, essa passagem, o Senhor ele me direcionou para alguns caminhos. E tem algumas coisas que chamam a atenção, que essa passagem, do versículo 1 ao versículo 9, digamos que é um processo cíclico que precisa ser estudado aos poucos. Quando nós analisamos o versículo do 1 ao 3 dessa passagem, nós temos 3 pontos a considerar para a gente começar a pensar sobre propósito. O primeiro é que, no versículo 1, diz que o homem do homem são as preparações do coração. Do homem são as preparações do coração. Nós estamos falando de intenção, de desejo, de almejo, de algo que nós queremos. Mas do Senhor vem a resposta da boca. E no versículo 2 ele continua com a mesma linha. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Para a gente começar a entender o que o Senhor ele quer falar conosco e o que a gente fala, né, sobre entrega de planos ao Senhor, e entender sobre confirmação de Deus, entender sobre propósito de Deus, nós precisamos entender algumas coisas antes. Primeiro, é que nós temos intenções e desejos. Segundo, existem intenções e desejos que são colocados pelo Senhor no nosso coração. E aí nós entendemos aqui que o Senhor ele fala algo muito interessante, que os caminhos aos nossos olhos, eles parecem muito bons. Deus está deixando muito claro aqui que a mentalidade humana não tem uma percepção ampla o suficiente para compreender o propósito de Deus e aquilo que é bom ou ruim. Precisa de uma intervenção. E aqui no versículo 3, ela traz um outro ponto.
Confia ao Senhor as tuas obras e seus pensamentos serão estabelecidos. Nós estávamos falando anteriormente de intenção, de desejo, de preparação, né? E agora o Senhor ele fala de obra. Então ele fala assim, antes de pensar, que é o que nós estamos fazendo aqui agora nessa campanha, antes de atuar, entrega a tua atuação e os teus pensamentos serão estabelecidos. Quando nós compreendemos o sentido da palavra estabelecido, estabelecer é firmar, estabelecer é estabilizar, né? É algo que está instável, ficar em estado de equilíbrio. Firmar para que algo cresça. Olha que coisa interessante, o uso da palavra. Eu gosto de analisar o uso da palavra, das palavras na Bíblia, porque tudo tem um sentido. A Bíblia aqui está nos trazendo através de Salomão que o Senhor, ele vai estabilizar os nossos pensamentos para que as obras que nós teremos que produzir, né, os planos, os projetos que vão ser colocados em prática, eles fluam da forma correta. Então, nós temos aqui toda uma trajetória nessa passagem, nesse termo, para chegarmos até aqui e falarmos, né, do começo do propósito. Porque nós estamos falando, nós entregamos nossos planos ao Senhor. E o Senhor, ele pesa, né, os nossos planos para que eles sejam confirmados e estabelecidos para que, enfim, possam ser colocados em prática. Plano é projeto. Projeto é você arquitetar esquema, tipo que eu fiz aqui para pregação, é um esquema que você faz para ser colocado em prática. Então, o que nós estamos entregando para o Senhor não é as nossas ações. Estamos entregando nossos projetos. A Bíblia fala sobre prudência. O prudente, ele pensa antes de agir. E nós estamos falando sobre pensar, entregar os nossos pensamentos para que o Senhor estabeleça, para que o Senhor firme, dê estabilidade, para que o projeto que vai ser colocado em prática ocorra da forma correta. Esse é o começo do propósito. Às vezes a gente pensa que o propósito começa, né, na ação que nós vamos realizar, no passo que nós vamos dar, mas o propósito ele começa antes. O propósito ele começa no preparo, na entrega, na escolha, na solicitação. E vamos ser muito sinceros, vou ser bem sincera, o propósito ele começa até antes da escolha. Porque nós estamos no processo do propósito. E estou falando do propósito divino de Deus para as nossas vidas, porque assim, nesse mesmo capítulo, fala que todas as coisas têm um propósito, tudo tem o seu propósito, tudo tem o seu propósito, até o processo da escolha do caminho faz parte do propósito maior da nossa vida colocada pelo Senhor. Esse é o começo da coisa. E quando nós entendemos que esse é o começo, né, que o plano, o planejamento é o começo do propósito, nós vamos para um outro ponto, que é o caminhar, né? Pronto, está planejado. Como é que o Senhor, ele confirma o meu propósito? Estabelecendo os pensamentos. Pensei, tenho vários planos. Senhor, tem tantos projetos, tantas coisas, eu quero fazer tantas coisas, quero fazer coisas para o reino, quero fazer coisas para minha família, quero fazer coisas para meus amigos, quero que pessoas alcancem a palavra de Deus, que a palavra de Deus alcance pessoas, muitas coisas para fazer. O que eu faço agora, Senhor? Qual é o meu próximo passo? O Senhor ele vai estabelecer os seus pensamentos. Se tem muita coisa, vamos estabelecer o que é verdade. Vamos estabelecer, como a nossa irmã Ana Jéssica acabou de colocar aqui, prioridades. É o Senhor que vai estabelecer no seu coração. Precisa desse estabelecimento para que você caminhe. Se não está estabelecido, é porque a gente precisa orar mais para que o Senhor confirme os nossos passos. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor? Bíblia. Vamos continuar. Pronto. Temos aí o planejamento. E agora? Agora a gente vai para um outro passo que é muito importante. Quando a passagem fala aqui, né, de começo, eu não tenho como não voltar para uma passagem que eu gosto muito, que eu acho que todo mundo conhece, que é a chamada do Senhor para Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lindo, passagem muito incrível. Mas tem uma coisa aqui que eu tenho que falar que não está relacionado com Abraão, mas está relacionado com muitos de nós. Deus, ele chamou Abraão. Ele falou, sai da tua parentela.
Deus disse para onde? Deus falou para onde Abraão tinha que ir? Deus falou para Abraão a rota que ele ia seguir? Deus mandou Abraão se mover. E aqui a gente chama Abraão de pai da fé, porque Abraão trabalhou com muita confiança e relacionamento com Deus. Deus disse, sai. Abraão disse, com certeza. E Deus falou o quê? Para uma terra que eu lhe mostrarei. E uma coisa importante que a gente precisa entender, e que eu trouxe essa passagem para que a gente reflita sobre isso, é: muitas vezes nós entregamos os planos do Senhor, entregamos os planos ao Senhor. O Senhor, ele nos dá o destino, nos dá a promessa, nos dá a confirmação, e nós esquecemos de analisar o que é para fazer. Isso é uma questão de análise. Porque muitos de nós, muitas vezes, estamos pensando no propósito, mas não estamos seguindo o caminho certo para alcançar o propósito. Abraão, ele entendeu que ele precisava confiar no Senhor, e ele fez o trajeto dele confiando no Senhor. Mas muitas vezes nós recebemos a confirmação do Senhor, nos emocionamos e queremos fazer e esquecemos de duas coisas. A primeira é que o Senhor, ele falou no futuro: mostrar-te-ei, farei. Ou seja, não é imediato. Então, para nós que vivemos numa sociedade imediatista, é a primeira coisa que nós precisamos compreender. Processo, propósito, tem processo. Então, precisa acontecer em passo a passo. A maioria das profecias do povo de Israel falava de um futuro. Poderia ser um futuro imediato, para amanhã, para depois de amanhã, para no final da tarde. Mas fala de algo que vai acontecer. Quando recebemos confirmações do Senhor, Deus está falando que vai acontecer. E aí nós esquecemos e começamos a construir a nossa ideologia do projeto, do propósito, baseado no imediatismo. E o Senhor fala: eu falei que eu vou fazer, mas você precisa estar pronto. Eu falei que eu vou para ser, mas o terreno ainda não está preparado para você. Eu falei que eu vou fazer, mas tem muito para acontecer para que o propósito realmente se conclua. E muitas vezes nós estamos focados no Deus falou que vai acontecer. Sim, mas ele ainda não falou quando. O quando também é importante para que nós não venhamos a nos estribar na nossa mentalidade, não se perder no meio do caminho com as ânsias e anseios para que as coisas se concluam. E muitas vezes nós começamos a nos preocupar, nos esperar, achando que Deus já não está vendo, mas na verdade somos nós que não estamos prestando atenção no que foi entregue para nós. E aí aqui nós aprendemos com Abraão sobre confiança. Deus falou, você vai sair. Ele falou, tudo bem, eu vou caminhando. E o Senhor ele vai mostrando no processo. E com Abraão foi assim, o Senhor foi mostrando no processo o que ele tinha que fazer, onde ele tinha que ir, e ele foi caminhando. O segundo ponto importante que a gente precisa entender é que muitas vezes Deus dá o destino, mas não dá a rota numa hora. E a rota a gente vai aprendendo durante o processo. E aí você pergunta, Raquel, qual a lógica para isso? O Senhor, ele faz com que nós passamos por processos para que a gente alcance o nosso propósito. O plano que o Senhor colocou no teu coração, aquele que ele confirmou, que é o Senhor que confirma, ele faz com que a gente passe por processos. E tem uma coisa, quem acompanha, né, que já ouviu uma outra vez eu falando, né, sobre a Bíblia, sabe que eu gosto muito de trabalhar com a ideia de construção. Então, tudo tem um propósito, tem uma etapa. Você não vai construir um pilar sem uma fundação. Você não vai construir o telhado sem que todas as paredes estejam estabelecidas. Então, tem um propósito, tem um passo a passo para que as coisas se concluam e fique firmado. E a primeira etapa é firmar o pensamento, a segunda é firmar a fundação. Então, vai acontecer coisas para que aconteça o propósito. Então, calma. Nós precisamos ter paciência. Porque muitas vezes nós culpamos Deus porque não está acontecendo, mas não entendemos que o Senhor falou no futuro. Eu vou fazer, vou estar no futuro. Então, tem um processo aí para que o voo aconteça. Nós precisamos estar com a nossa mentalidade acordadas para isso, para que nós não venhamos a nos perder no meio do caminho. E outro ponto muito importante é sobre rota. Como eu falei, absolutamente tudo tem um propósito, mas existem muitas rotas para esse propósito. Raquel, por que você está falando isso? Atos capítulo, deixa eu confirmar, Atos capítulo 16, versículo 19. Versículo 6 ou 9, na verdade. Vou trazer aqui uma passagem que a gente precisa refletir também. E para que a gente entenda sobre essa questão de propósito. Atos 16, do 6 ao 9. Estamos falando aqui de Paulo, da viagem missionária de Paulo.
e passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve, de noite, uma visão em que se apresentou em um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passe a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, e concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Estamos falando aqui de Paulo, durante a sua trajetória, como alguém que levava a palavra, né, um missionário. E Paulo intentou, junto com aqueles que o acompanhavam, ir para uma cidade da Ásia. O Espírito Santo de Deus virou para ele e falou: você não vai. E aí ele falou: tudo bem, então a gente vai para Bitínia. E aí o Espírito Santo voltou e falou: mas você não vai. Mas Paulo, ele estava fazendo o quê? Levando a palavra de Deus, ele estava fazendo o ID que o Senhor tinha colocado no coração dele, ele estava cumprindo o propósito do chamado dele. Mas o Espírito Santo disse: não. Parece complicado, parece confuso entender, compreender, que muitas vezes no caminho do projeto, no caminho do propósito, você vai falar, não, Deus vai falar para você, não é este caminho. Vire para a direita, vire para a esquerda, pare. E você vai pensar, mas Senhor, eu estou fazendo aqui, eu estou no caminho, foi o Senhor que colocou no meu coração, eu estou cumprindo o propósito que o Senhor colocou, então por que o Senhor não está deixando eu seguir? O Espírito Santo de Deus estava falando com a Paula ali naquele momento o seguinte: você vai para a Ásia, não é que você não vai. Inclusive, Paulo ele foi para a Ásia. Um dos maiores ministérios, um dos maiores propósitos da vida de Paulo era o evangelho na Ásia. E ele fez muita coisa. Depois, porque o Senhor tinha coisas a cumprir através da vida de Paulo na Macedônia. Não somos nós que construímos a rota. Assim como não somos nós que colocamos o propósito, batemos o martelo no propósito, é o Senhor que dá a rota. E viver, compreender na vida cristã, compreender isso, às vezes é o mais difícil. Às vezes o difícil não é nem entender que tem um propósito. Às vezes o difícil não é nem lidar com a realidade de que nós temos um destino, tem uma finalidade para o que está acontecendo. Às vezes o difícil é lidar com a rota e com o não da rota. Deus estava falando ali com Paulo: eu tenho coisas a fazer com você ainda no processo. Não quer dizer que não vai cumprir, não quer dizer que não vai chegar algo que eu quero para você lá no final. Mas você precisa virar essa direita aqui que você não quer virar. Eu sei que você está pensando no melhor, eu sei que na sua mentalidade. Lembra que o que a gente falou aqui? Quando a gente vai para Provérbios 16, 25, diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Muitas vezes não estamos preparados para aquilo que queremos fazer. Por mais que a intenção seja boa, por mais que o coração seja bom, por mais que seja para a obra de Deus, muitas vezes não tem preparo. E aí nós nos estribamos, nós nos perdemos porque não estava na hora. Não é que não vai fazer, vai, mas tem um processo, tem uma rota, e quem escolhe a rota é o Senhor. Não é à toa que a passagem é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho e a verdade, você precisa dos dois, você precisa seguir os dois. Não confie em si próprio, não confie em si mesma. Eu não posso confiar em mim mesma, eu preciso de uma confirmação que vem do alto. Eu falava sobre isso ontem na célula com as meninas. Eu preciso dessa confirmação que vem do alto. Não confie em si. Confie em Cristo. Ele é mais sincero do que nós. E Paulo entendeu aqui é no chamado de Deus para Paulo para falar: não é que não vai acontecer, mas você precisa virar à esquerda agora. Lá na frente você vira à direita e volta para a rota que você estava. Eu sei que você quer andar reto, mas eu preciso que você vire para a direita, você faça o que eu tenho aqui para você, depois você volta para o caminho que eu te coloquei. Não é que você estagnou, não é que parou, não é que o Senhor ele não vai cumprir o que tem na nossa vida. É que tem coisas que precisam acontecer para que ele cumpra. Faz parte do projeto que nós colocamos. Lembra o projeto que a gente entregou para ele, que ele deu a confirmação, que ele dá a confirmação no processo? Sim, está dentro. Nós precisamos ter essa compreensão. Esse é o caminho para entender o propósito de Deus na nossa vida. E uma coisa interessante é que a gente fala, né, de Deus mandou ir para um caminho, depois para o outro.
E uma coisa que muitas vezes nós não compreendemos, nós falamos, né, do propósito, do destino e das rotas, mas muitas vezes nós não falamos dos percalços que acontecem. Essa palavra veio na minha mente quando eu estava estudando a mensagem, percalço. E eu fui entender, né, procurar a tradução, a explicação da palavra percalço. Obstáculo ou dificuldade que aparece no decorrer de algo. A rota tem percalço, tem dificuldade, tem obstáculo, tem contratempo. Existem coisas na rota que vão fazer com que a gente se pergunte o que está acontecendo. Pergunte para Deus, com que nós nos questionemos. Muitas vezes com que abale a nossa fé. Muitas vezes faça com que a gente pare. Mas não existe rota sem percalço. Não existe estrada perfeita. Não existe um caminho florido com flores do campo que você não precisa passar por nada. Até o mundo precisa das 4 estações para funcionar. E muitas vezes nós estamos nos questionando por que existem percalços. Existe dificuldade. Primeiro, porque o mundo jaz do maligno. Entendeu? Se você é amigo de Cristo, você é inimigo do mundo. Nós estamos constantemente lutando contra a maré. Estamos constantemente lutando contra a maré. Então, consequentemente, nós vamos passar por dificuldades. Eu sempre falo isso. O inimigo não está preocupado com quem está no mundo, porque já é dele. A preocupação maior dele é tirar nós que estamos vivendo, buscando o caminho de Cristo. Ele não está preocupado com o ímpio. É por isso que muitas vezes nós nos questionamos e brigamos com o Senhor do porquê que para eles parece tão mais fácil. Por que o ímpio prospera? Por que as coisas dão certo? Satanás não está preocupado com quem já é dele. A nossa briga é se manter na igreja, lutar contra ele que quer nos tirar e arrancar da mão dele os ímpios que ele não está preocupado. Essa é a luta da igreja. Nós precisamos ter essa compreensão, essa mentalidade, entender que nós vivemos constantemente lutando contra o mundo. Se eu não sou do mundo, ele me odeia. Então, os projetos que o Senhor colocou no meu coração, eles vão cumprir, vão acontecer, mas com percalço. Porque nada é perfeito, a não ser Cristo. E a trajetória é numa terra que não é a minha. O povo de Israel, para conseguir chegar em Canaã, entrar em Canaã, habitar e viver até os dias de hoje, no presente século, é complicado. Por quê? Porque é rodeado de inimigo. E a gente acha que não vai acontecer nada com a gente. A gente espera que o Senhor coloque a gente numa proteção completa e nada mais aconteça. Infelizmente, ou felizmente, porque isso significa que estamos no caminho certo, isso não vai acontecer. O Senhor vai nos proteger, vai nos dar vitória. Vai, com certeza. Disso não tenho dúvida. Mas com percalço. Não pense que não tem, porque isso é ilusão. E aí, quando vem, a gente se abate e desanima, acha que Deus não está do nosso lado, porque não entende que durante a rota para o propósito tem percalço. Faz parte. E é isso que nós precisamos ter, uma compreensão maior. Não podemos esquecer isso. Provérbios 18, 1 diz: busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Se prender demais, se separar achando que a sua atitude é a melhor, achando que você sabe o suficiente. Imagine se Paulo falasse: mas não, Deus, o caminho é esse, eu preciso ir para lá, eu preciso pregar lá. Não se estribe no seu próprio entendimento. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Quando nós lemos e entendemos que a maioria dos homens e mulheres de Deus na Bíblia foram chamados para um propósito maior, eles foram chamados, o Senhor lhes chamou, o Senhor preparou o terreno, mas muitas vezes eles nem sabiam qual era o processo. Raquel, me dá um exemplo, José. Deus deu o que para José? Um sonho. Depois do sonho, o que aconteceu? Será que José ele sabia que ele ia ser vendido como escravo pelos próprios irmãos? Depois ele iria ser preso na casa de Potifar e depois ele ainda ficaria preso por anos, seria esquecido pela pessoa que ele ajudou? Será que estava na cabeça dele lá atrás, anos atrás, no sonho? Ele sabia que isso tudo ia acontecer para que o sonho se concretizasse? Não. A rota que o Senhor queria, que o Senhor tinha plano para o desenvolvimento de José, então ele tinha que passar por aquilo tudo. Mas tem uma frase que eu ouvi um tempo atrás, numa pregação, que eu achei muito interessante, que é: o milagre acontece no processo. Então, existem coisas que vão acontecendo para que o milagre ele aconteça, para que nós estejamos prontos para o milagre.
Então, existe uma necessidade de uma percepção nossa, interna, da nossa oração contínua, para que o Senhor nos mostre o que Ele quer nos ensinar com o processo. A rota, José, ele tinha um sonho, Deus deu um sonho. Moisés, Deus chamou Moisés e falou: Olha, liberta meu povo. Moisés primeiro colocou vários empecilhos, né? Nossa, quando você lê o chamado de Moisés, você vê vários empecilhos, ao ponto do Senhor ele se irar com Moisés. E aí nós vemos que Moisés falou: Tá bom, eu vou. Será que Moisés sabia tudo que ele ia enfrentar depois? Alcançou ou não alcançou o objetivo? Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida, mas o povo foi liberto e encontrou a terra prometida. O objetivo foi concluído. Mas ele sabia lá quando ele foi chamado que tudo que ele ia passar? Não. Mas passou e passou com confiança, passou com fé, passou pelo processo que precisava ser passado e o propósito ele foi cumprido. Às vezes nós, como eu posso explicar? Às vezes, muitas vezes nós maquiamos o processo de uma forma bonita, né? Nós romantizamos o processo. Não romantize coisas de Deus, porque Deus ele é racional. Deus é razão, Deus é justiça, é amor, muito amor, mas Deus é razão e justiça. Então não pense que as coisas vão ser flores do campo, não vão. Não é assim que funciona. É uma frase que a gente fala aqui direto, né? Que é uma frase da internet: a vida do crente não é um morango, não é doce, não é a coisa mais linda do mundo, que vai ser sempre lindo. Não, é luta também. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele venceu e nós vencemos com ele, mas não quer dizer que não teremos aflições, vamos passar. Nós precisamos entender isso. E tem uma coisa desse processo que nós também precisamos entender. Os processos que nós passamos é para que Deus ele tire de nós aquilo que precisa ser tirado. Ah, Senhor, realiza os meus sonhos, os meus planos. Sim, mas eu vou realizar. Agora a questão é, se prepare antes, eu vou preparar você. Porque aquilo que há de bom em nós vem dele, Bíblia. Aquilo que há de bom em mim vem de ti. Se eu não me engano, é Paulo que fala sobre isso. E aí nós temos aqui, Deus abomina a soberba do coração. Provérbio 16, 5. Não é bom, deixa eu voltar aqui. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Soberba. Soberba é aquele que, né, acha que a sua opinião ela é a mais válida, que acha que, né, se confia nos seus próprios caminhos. E aí nós temos aqui em Provérbios 14, do 12 ao 16. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Encoleriza-se e dá por seguro. Mas eu sei Senhor, é isso, o Senhor me preparou, estou pronta agora que vai. Não se dê por seguro. Diga ao forte, eu sou fraco. Tenha cuidado durante o processo para que você não acredite que você está pronto, que está tudo lindo, que está tudo perfeito. Santificação é um processo constante. Santificação é processo. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir, continue. É um presente quase contínuo. Não é contínuo, mas é quase. Seguir a paz com todos é um presente que permanece. Você precisa seguir desse jeito. Nós precisamos estar conscientes de que somos fracos e frágeis a tudo se não tivermos o Espírito Santo. Então, Deus, ele abomina durante esse processo para que o projeto se conclua, para que o plano se realize, para que o sonho se realize. Eu preciso estar atento à soberba do meu coração, ao meu coração achar que sabe tudo, à minha mente achar que eu posso, achar que tomar o cuidado com o interno durante o processo. Cuide da tua alma durante o processo, cuide do teu coração para que você não se perca durante o caminho. Precisamos fazer isso. É importantíssimo que eu me conheça aos olhos do Senhor. Não aos meus olhos, mas aos olhos do Senhor, para que eu não me turbe durante o processo. A gente continua falando. Provérbios 16:6 fala sobre iniquidade. A iniquidade precisa ser purificada. Para ser purificada, é preciso temer ao Senhor. Temer, quando a gente fala de temor,
ao Senhor, nós estamos falando sobre prestar culto, reverência, respeito. Eu preciso respeitar. A gente aprende, né, quando a gente é criança, eu pelo menos, né, cresci aprendendo assim, respeite o mais velho. Respeitar não importa se é seu avô, sua tia, seu vizinho, respeite, porque é alguém que viveu mais que você, sabe mais do que você, e você vai aprender com essa pessoa. Respeito. Quando a gente fala em respeito a Deus, eu estou falando que Ele sabe o melhor. Eu estou acreditando nos atributos divinos, onisciência, onipotência e onipresença. Se eu entendo esses três atributos divinos, eu entendo que Ele sabe muito mais do que eu, que o Ele tem é melhor do que o que eu posso imaginar. Então, todos os meus passos são entregues anteriormente para Ele. Continuando na passagem, né, porque isso tudo aqui é só uma análise de Provérbios 16, do 1 ao 9. Provérbios 16, 7. Deus faz todo o necessário para cumprir os propósitos dele. Hã? Coloca isso na cabeça. Deus faz todo o necessário para cumprir o propósito Não, é. dele. Ele não vai cumprir o teu propósito. Não é o que você quer, não é o que está na sua cabeça, não é o que está na minha cabeça. Ele vai cumprir todas as coisas, vai fazer todo o necessário para cumprir o propósito dele na sua vida. Tudo tem um propósito. O versículo anterior, se não me engano, foi o versículo 3, falou sobre o propósito. Todas as coisas têm um propósito. Ele fez tudo com propósito. Então, o versículo 16, 7 fala que, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Você compreender isso? E o Senhor faz com que os inimigos, a gente vê isso em Israel. Quantas vezes a gente não vê isso na passagem, na trajetória de Israel? O Senhor permitindo que haja paz entre os inimigos, porque é um Senhor agradável, o caminho de Israel. Então, olha, ninguém vai tocar, ninguém vai mexer. Isso aqui não estou trabalhando com caminho de prosperidade, de elevação do ser humano, não. Estou falando o quê? Bíblia. Se for agradável aos olhos do Senhor, nada vai impedir que aconteça. Pode vir todos os percalços, pode vir todos os problemas, pode vir 1 milhão de rotas, o Senhor ele vai te guiar na rota perfeita e vai fazer com que tudo aquilo que te atrapalha saia. Não é que não vai vir problema, vai vir, mas o Senhor ele vai estar com você. E no final você vai aprender algo a mais para crescer nesse processo. Então, entenda e aprenda a confiar. E aqui eu vou para Salmos 37, do 23 ao 27, para a gente entender do que eu estou falando. Eu amo o Salmo 37. Salmo 37, ele fala sobre a nossa dificuldade de entender porque o ímpio prospera. E aí o Senhor ele dá todo um discurso muito bem, o salmista nele traz um discurso muito bem preparado, explicando e mostrando como ter paz e entender a diferença entre o salvo e o ímpio e onde é que acaba o fim dos dois. Salmos 37, do 23 ao 27. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ele deleita-se no seu caminho. E é confirmado pelo Senhor, e o caminho é de deleite. Entende o que é isso? Isso aí é o que Paulo fala lá na frente sobre a paz que excede todo entendimento. Deleitar-se no caminho. O caminho não é fácil, né? Mas você se deleita nele. Você está em paz com o processo. Ainda que caia, não ficará prostrado, mas o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. A confirmação, Deus ele acompanha no caminho. Falei, vai ter percalço, mas vai ser acompanhado. Vendo. Pare de olhar para o lado. É uma outra coisa que eu escrevi aqui que é importante. Por quê, Raquel? E ainda em Provérbios 37, do 1 e o 37, 20. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que obram a iniquidade. 37, 20. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão em fumaça e se desfarão. Muitas vezes, nós estamos caminhando dentro do projeto do Senhor. E hoje nós vivemos no mundo da informação, da tecnologia, do contato, da vida em que as pessoas expõem muito sobre a sua vida, inclusive cuidado com a exposição da sua vida, né? Isso é importante.
Porque às vezes a gente tá pensando que tá fazendo bem, tá fazendo mal para outra pessoa, e às vezes a gente pensa que tá fazendo certo e tá fazendo errado. A exposição da sua vida é muito perigosa. Preserve a sua vida, preserve a sua casa. Mas muitas vezes, nesse mundo, né, de muitas informações, nós estamos sempre vendo a grama do vizinho. A grama do vizinho é mais verde. Ah, porque minha casa não dá, nada dá certo, porque minha família dá certo, porque o marido de minha amiga, ele é incrível, mas o meu marido, misericórdia, me dá tanto trabalho. Ah, porque os meus filhos me dão, eu vejo fulano falando tão bem dos filhos dela, e meus filhos me dão Cuidado com as comparações que você faz entre a sua vida e a vida de fulano. Por que eu tô falando isso? Porque isso é um dos motivos. Hoje, quando você para conversar com alguém, você percebe que as influências são tão grandes que eu estou comparando a minha vida não com a Bíblia, mas com de alguém. Isso é muito perigoso durante o processo. E a Bíblia aqui está nos alertando: olha, não se atente para a vida do ímpio, não se atente para a vida do outro, porque o que eu tenho com você é com você. O que Deus tem com você é com você e acabou. Aprenda a filtrar os exemplos que você recebe. Aprenda a não comparar. Cuidado com comparações. Tenha cuidado com o que você compara. A trajetória do Senhor conosco vai com a nossa intimidade. E eu vou além. Se você ler em Romanos 12 não fala sobre ser renovado pela sua compreensão, não. Romanos 12 continua falando sobre o corpo de Cristo. E lá ele fala sobre chamados, sobre membros, funções diferentes. A noiva ela é composta para além do corpo da igreja. A função que o Senhor tem para você, o preparo que Deus vai fazer com você é relacionado com a tua função. O preparo que Deus vai fazer com a vida do teu irmão é relacionado com a função dele. O dedo tem uma função, a unha tem outra, o cabelo tem outro. Entenda por que o Senhor usou a comparação da igreja como noiva e por que ele fala tanto de membros. O por que não comparar? Porque Deus ele tem funções específicas para cada membro da sua igreja. Então, o Senhor ele tem um propósito específico com você de acordo com o que ele quer para você. Então, muitas vezes você vai receber mais ou menos informações, compreensão e etc., de acordo com aquilo que o Senhor quer para você. Isso aqui não é heresia, isso aqui é Bíblia, é incompreensão da Bíblia. Se tem membro, o Senhor fala que dá a medida da fé. Então, eu preciso entender que o Senhor ele tem propósitos específicos para a minha vida e que eu vou passar por determinadas coisas, viver determinadas coisas que se relacionam a isso. E o meu irmão ele vai viver determinadas coisas relacionadas ao propósito da vida dele com Deus. Isso eu preciso lidar e compreender para que eu exerça a minha função. Assim como Satanás distorceu o papel da mulher, ele distorce muitas vezes o papel do membro da igreja. E às vezes nós nos revoltamos com coisas que não devemos nos revoltar. Papel de função não é relacionado com o que é melhor, o que é pior. Tudo é importante. Tudo é importante. Uma coisa que falta no corpo a gente sente. E muitas vezes nós não queremos ficar, não porque ela disse por causa daquilo. Tô falando isso porque é importante durante o processo. Porque às vezes você vê, não, Senhor, mas a vida de fulano, por que ele recebeu mais rápido do que eu? Por que aconteceu dessa forma? Ah, mas eu tô lutando. O processo é você e Deus. O que está acontecendo com fulano e outra, a gente não sabe o que aconteceu com a vida do fulano, para que fulano chegasse aquilo ali agora, ou que chegasse depois. E a Bíblia fala que ele que está em pé, cuidado para que não caia. Então tome cuidado também para você não ficar julgando o irmão que caiu, para você também não cair junto. Isso aqui é importante. Estou falando isso para mim, estou falando para vocês, estou falando para todos nós. Nós precisamos tomar muito cuidado. A nossa mentalidade nos destrói. Isso é muito perigoso para nós enquanto cristãos. Isso é sobre processo, sobre plano, inclusive isso atrasa. Isso desvia o foco. E Satanás ama colocar pequenas coisinhas para desviar o nosso foco. Às vezes a gente espera uma bomba de Satanás, que ele faça alguma coisa assim, que nos destrua, e ele tá lá trabalhando aos pouquinhos. C.S. Lewis tem um livro chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. O nome ele é explosivo, né? Mas é sobre compreender as miudezas que Satanás faz no dia a dia para desfocar o crente do seu objetivo. Às vezes não é uma doença que vai vir, às vezes é a fala de um irmão. Às vezes não é um desemprego, às vezes é uma pregação que você ouviu que não era para ter ouvido, que era de algo que não veio de Deus e você absorveu. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a vida do crente precisa de cuidado.
Vamos finalizar, né? A gente faz esse giro todo para ir finalmente para o capítulo 9 de Provérbios. Deixa eu voltar. Eu leio junto com as irmãs, que o tempo também já foi. E eu vou finalizar com o versículo do nosso tema. A gente vai ler uma outra passagem. Provérbios 16, 9, o nosso tema. O coração do homem considera seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Se permita ser dirigido pelo Senhor. Porque muitas vezes a gente. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu posso colocar depois, é de C.S. Lewis. Muitas vezes nós não nos permitimos ser dirigidos pelo Senhor. Você entrega o seu coração, mas você não entrega o seu corpo todo. Você entrega o seu coração, seus planos, mas você não deixa que ele te mova. Nós precisamos ser dirigido. Significa você ser um carro e o Senhor o piloto. É deixar-se que ele guie você. Entendeu? É ser guiado pelo vento do Espírito, não é pelo vento de doutrina, não é pelo vento da tribulação, é ser guiado pelo vento do Espírito Santo. Aqui fala que o coração do homem considera, a gente considera, ó, fica aqui considerando. Mas o Senhor dirige, significa que ele vai te guiar, se deixa ser guiado. Eu gosto da teoria que eu aprendi isso quando era nova, na minha adolescência. Alguém falou isso e eu guardei. Que é que muitas vezes a gente tá como se fosse, tivesse um banco, uma cadeira, como essa que eu tô sentada. E aí eu levanto e falo, Senhor, toma aqui essa cadeira é o controle da minha vida. Senhor, toma o controle da minha cadeira. Aqui é o Senhor que vai dirigir, eu não tenho como fazer nada. E o Senhor senta. E aí eu tô aqui observando, né, e seguindo enquanto o Senhor dirige. E aí no meio do caminho acontece alguma coisa que me desespera e eu, não, Senhor, me devolve aqui porque eu preciso resolver isso. Pare de brigar com Deus no processo. Não pare de questionar Deus do processo. Porque o Senhor ele vai falar o que ele quer, quando ele quer, na hora que ele quer e como ele quer. É assim que funciona entender a soberania, né? Estar debaixo da soberania de Deus é isso. Entender que ele faz quando, como, onde e quando ele quiser. Eu preciso entender isso. E quando eu entrego o controle da minha vida para o Senhor, isso precisa estar fixo. Pare, primeiro, de questionar cada pequeno detalhe de Deus. Deus ele pode explicar o que ele quiser. Deuteronômio 29, 29. As coisas do Senhor são para o Senhor. Ele fala o que ele quer quando ele quer. Se ele não quiser falar, respeite. Tema o Deus que você sirva e entenda. Porque quando eu entendo que o caminho dele é perfeito, o resto é só detalhe. Guarde isso no teu coração, descansa o teu coração durante o processo. Entenda que está no controle dele, que é ele que dirige. Existe melhor motorista da tua vida do que o Senhor? Não existe. Não tem. Provérbios 3, do 5, eu vou ler rapidamente. Não vou me prolongar, porque eu também já estou atrasada, preciso sair do trabalho. Mas eu vou ler rapidamente aqui, Provérbios 3. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos. E reconhece-o em todos os seus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio nos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Provérbios 8, 17. Chega aqui e aqui a gente finaliza. Aqui é a sabedoria falando. Aqui é a sabedoria falando, como se fosse personificada. Eu amo os que me amam, e os que de madruga me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades, melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Confiar no Senhor e solicitar sabedoria, porque é isso que vai fazer com que você alcance o seu propósito da forma mais plena, entregue, em paz. Permita que o Senhor dirija a sua vida. Tudo isso aqui, todo esse ciclo para a gente chegar nesse final permita que o Senhor dirija a sua vida. Existem muitas rotas, mas a dele é melhor.
Às vezes, nosso caminho, nosso coração, ele vai mandar a gente ir para a direita, pensando bem, não é pensando em algo ruim. Mas a rota que o Senhor escolher, se for para a esquerda, vá para a esquerda. É melhor. Confia no Deus que tu serve. Amém? Nós possamos entregar nossos caminhos ao Senhor. E assim Ele vai fazer tudo. Como diz aqui na passagem, os inimigos, o que for, tudo. Quando a gente fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, é porque Ele vai fazer todo o necessário. Ele cuida, Ele completa a obra. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Tem final, tem conclusão, tem coisa boa. Mas tem processo. Que a gente possa refletir sobre isso nessa manhã, amém? Deus abençoe. Amém. Nos ajuda, Senhor, a passar pelo processo. Deus abençoe, filha, te guarde e proteja a bom serviço. E o Senhor nos ajude a passar pelo processo, pelos percalços, né? É a parte mais dolorida, né? É passar pelo processo. Mas, como foi dito na palavra, nós vamos chegar lá. Ele vai estar conosco em todo o processo. Em todo o processo. Vamos passar, mas em todo o processo ele vai estar conosco. Quem sabe, em certos momentos, até nos carregando no colo. Quando a gente pensar que estamos sozinhos no processo, ele está nos carregando no colo. Quem sabe ele está vindo sobre as ondas para nos ajudar. Então, creia nesta manhã, uma palavra maravilhosa, que o Senhor possa abençoar, né, e nos ajudar a entender e ter paciência para passarmos pelos processos, aguardando no Senhor. Vamos estar orando pela lista, né, de prosperidade, né, e pedir a irmã Maria José, para a gente estar orando pela lista de irmã Maria José, está presente, está na intercessão, pode orar. Amém. Posso sim, irmã. Vamos estar orando pela lista da prosperidade, não vamos citar os nomes, que são muitos, mas que o Senhor possa estar, como onisciente que Ele é, né, contemplando cada necessidade naquele livro, e em seguida nós vamos estar caminhando já para o encerramento, o horário já está aproximando, mas que possamos estarmos unidas nessa hora em oração pelaquela lista, intercedendo, né? Chama-se clamor. Vamos estar clamando por esses irmãos que estão passando por esses processos, né? Como foi pregado, por esse processo que, como foi pregado, todas as coisas têm um objetivo. Então, esse processo que cada um está passando, vamos estar colocando mais uma vez na mão do Senhor, Ele está conosco nesse processo. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz para as irmãs. Amém. Senhor Paz. Deus, meu Pai amado, meu Deus querido, Tu és o Senhor maravilhoso, Senhor, onde devemos clamar, cantar, louvar, adorar o Seu nome, Pai, pela beleza da Tua santidade. Pai, sabemos, Senhor, que para cada um de nós, Senhor, Tu tem, ó Pai querido, um propósito, Tu tem algo separado para cada um de nós. Senhor, muitas das vezes, Pai, planejamos tantas coisas, mas Tu é que sabe, Senhor, qual delas, Senhor Deus querido, vai se cumprir, qual delas, Senhor Deus, está segundo o Seu querer, o Seu propósito para as nossas vidas, Pai. Ó Deus, mas como somos seres humanos, Senhor, que desejamos, que sonhamos, que buscamos, Senhor. Pois é isso, Senhor, nos faz, Senhor, caminhar, viver. Ó Deus querido, enquanto estamos, ó Pai, agindo, enquanto estamos, Senhor, planejando a nossa vida, a nossa existência, Senhor, estamos também entregando tudo nas Tuas mãos, porque não queremos, Senhor, receber nada que não venha de Ti. Deus, nesta hora eu te peço, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que entregam os seus propósitos nas Tuas mãos. Ó, Pai, que daqueles que estão passando, Senhor, por dificuldade. Ó, Pai, como, Senhor, passamos por dificuldade neste mundo. Ó, Senhor, muitas das vezes, Senhor, até por nós mesmos não sabermos administrar aquilo que Tu nos dá, Pai. Ó, Senhor, mas nesse momento, Senhor, te peço, Senhor, que Tu derrame a Tua graça, o Teu Espírito
Santo, Sim, o temor do Senhor, porque é o princípio da sabedoria. Nos dê inteligência, nos dê sabedoria, Senhor, para, Senhor, fazer tudo conforme o teu querer e a tua vontade, para buscar, Senhor, e realizar, Senhor, aquilo que deseja os nossos corações, segundo a tua vontade, ó Pai. Senhor, neste momento eu te peço, Senhor, quantas pessoas, Senhor, que ficam, ó Pai querido, triste, angustiado, frustrado, Senhor, por não realizar aquilo que desejou, Pai. Mas, Senhor, nos ensina também, Jesus querido, receber de Ti, Senhor, muitas das vezes até o não, e entender, Senhor, o porquê. Porque eu tenho certeza, Senhor, que para cada um de nós, Senhor, Tu tem um propósito maravilhoso, ó Pai. Ó Deus querido, alegra o coração de cada um de nós, Senhor, em tudo que fizermos, Senhor, principalmente se for para Ti, Senhor, porque tudo que fazemos neste mundo, Senhor, é para a Tua glória, é para a honra do Teu nome. Ó Senhor, e sabemos, Senhor, que Tu tem compromisso com cada uma de nós que estamos aqui, porque buscamos, Senhor, a Tua face, Senhor, muitas das vezes chorando, caminhando, Senhor, mas a Tua palavra diz, aquele que anda gemendo ou chorando, voltará consigo, trazendo os seus moios. Ó Senhor, estamos aqui porque temos certeza, Pai, que Tu está conosco, que Tu que está agindo na vida de cada uma de nós. Então eu te peço, Senhor, derrama, Pai, a Tua graça, o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre cada uma de nós, porque muitas de nós, Senhor, muitas pessoas, Senhor, que está nas listas, Senhor, que passa por momentos tão difíceis, temos certeza que Tu, Senhor, já está abençoando, ó Pai, já está abençoando as nossas vidas e desembaraçando, Senhor, tudo aquilo que está embaraçado, ó Pai. Tu já está dando, Senhor, o livramento, Tu já está dando, Senhor, a solução para cada dificuldade. Muito obrigado por tudo e abençoe cada uma de nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Deus abençoe, minha querida. Deus abençoe. Irmã Ana Jéssica, pode estar louvando? Ana Jéssica. Ana Jéssica? Já saiu? Não. Acho que ela já saiu. Tem alguma irmã que queira estar louvando? Tem alguma irmã que queira estar? Amém. Não, acho que a Ana Jéssica saiu. Eu não estou vendo ela aqui no... Ela saiu, irmã. Ela saiu, amém. Tem alguma da irmã que queira estar louvando? Irmã Lene está... Ou Tô saiu? Que a Lene podendo, saiu? tô Pronto, podendo, minha irmã. eita Tô glória. podendo. Só um momento aqui. Eu estava ali na área Amém. de serviço. Depois da irmã Lene, vamos estar encerrando o coração com a nossa irmã Lívia e os avisos.